Livro de Ruth, alguém lembra onde nós paramos? Qual o último versículo lido? 12. 12 do 2? Hã? Então, amém. Então vamos ler, vamos dar uma refrisada aqui. Eu quero ler com vocês a partir do 10 então. Vou retroceder um pouquinho para a gente pegar o contexto. Ruth 2 e 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que achei graça em teus olhos? Para que faça caso de mim, sendo eu ainda uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixasse a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que antes não conheceste. O Senhor presenteie o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, que o Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E ela disse: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu ainda nem como uma das tuas empregadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe a Boaz: achegue-te até aqui e come do pão, e molhe o teu bocado do vinagre. E ela se assentou ao lado dos trabalhadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda sobrou. Amém? Ainda em pé, Pai querido, eis a tua palavra. Estamos para aprender do Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Ela consola, ela converte, ela trabalha, ela edifica. Estamos aqui reunidos em teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha trabalhar em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Que a tua palavra será lançada e ela cumpra o teu papel, porque ela jamais volta vazia. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Quem estava aqui ontem? Graças a Deus. Os irmãos acharam interessante a respeito das festas, irmãos? Amém. E eu estou pensando, se Deus quiser, depois desse estudo nós vamos falar de cada festa em detalhe. Os irmãos concordaram, a gente vai estar explicando cada festa e seu significado. Quem não veio, perdeu, né? Não tem jeito, tem... volta. Pode pegar algumas migalhas aí com quem estava. Então, eu gosto disso. O pessoal chega e o que foi tratado? Aí você fala só um pedacinho, a pessoa fica assim mas não, depois eu converso com vocês, a cabeça está cheia agora. A pessoa tem que vir na igreja e aprender da palavra, né, irmãos? Queridos, nós vamos continuar falando um pouquinho do livro de Ruth, em nome do Senhor, sem pressa. Quem estava aqui domingo passado consegue me ajudar a pregar nessa noite, lembrando alguma coisa que foi tratada, para a gente ativar a nossa mente e o Espírito Santo nos ajudar a lembrar? Pelo menos 3 manifestações. Deus vê o seu trabalho na seara dele. Deus vê o seu trabalho na seara dele. O que você está fazendo está sendo em vão. Outra coisa. Eu falei 3. Oi, Sandra. Não desanimar e trabalhar. Deus não gosta de preguiçosos. Quem trabalha encontra a favor de Deus. Quer falar, não é? Pode falar. O servo de Boaz, ele é tipologia do Espírito Santo, que falava bem da Ruth para o Boaz. O servo de Boaz, que não cita o nome, ele é um tipo do Espírito Santo, que não fala de si mesmo, mas vem sempre abrir os caminhos. Amém, pessoal? Estamos falando no livro de Ruth de uma história muito importante. É uma história de Noemi, casada com Elimeleque, tem 2 filhos. Qual o nome? Malom e Quileon. E eles estão passando uma necessidade na cidade de Belém. E depois eles vão para tentar encontrar alguma solução. Lá em Moabe, que é uma terra de maldição, eles não conseguem solução. O pai é morto, ou o marido de Noemi é morto, pai dos 2 filhos. Os 2 filhos também são mortos. Depois de 10 anos de morte, de tragédia, ela entende que em Belém, que significa o quê? A terra do pão. Em Belém, que significa a terra do pão, Deus tinha visitado o povo e ela então retrocede, ela volta para a casa dela.
Então sobra apenas Noemi e as suas duas noras, que é Orfa e Ruth. Orfa continua na terra de Moabe e Ruth decide então largar a terra de Moabe e voltar com Noemi para Belém. Mais ou menos, né, uma explicação rápida do que nós estamos falando. Irmãos, esse negócio de terra de Belém, que é a terra do pão, não sair, porque Deus vai tratar, e que a igreja é a terra de Belém, a terra do pão, e você não deve sair dos caminhos do Senhor, isso ficou na minha mente. Nunca saia da terra de Belém, nunca saia da presença do Senhor. Passando necessidades, aprenda o que Paulo fala: eu aprendi a Deus, tendo muito e passando necessidade. Eu não preciso sair e ficar correndo desesperado. Pula aqui, pula lá, vai daqui, vai lá, fica naquele desespero todo, não. Aqui é a terra do pão. Aqui tem palavra todo dia, tem oração todo dia. Aqui é o momento que você ouve de Deus uma palavra de perdão, de conforto, de ajuste. Aqui é o lugar onde você chega com pensamento de pecado e de todo tipo de morte. Quando você ouve alguma coisa, você passa 2 semanas ativado. Aí quando você está quase parando sem força e vigor, gosto do irmão de marcando esse hino, você volta para a terra do pão. De fato, quem é inteligente nunca volta só quando está parando, só quando está fraco. De fato, quem é inteligente sempre está alimentando, então ele nunca cai. Porque cai aquele que alimenta errado, cai aquele que fica fraco, aí tenta voltar no caminho, não tem a força e acaba perecendo. Mas aquele que está sempre alimentando do que é bom, ele não cai, ele está sempre firme. Amém? Mas mesmo assim, quem é muito desobediente e gosta de fazer gracinha e brincar na beira do abismo, quando ele vem para a casa do pão, o Senhor tem misericórdia dele. O Senhor perdoa, o Senhor ainda fala, o Senhor abraça, o Senhor acolhe, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém e nem condenação a ninguém. Deus sempre fala. Mas aqui é a terra do pão. Na presença do Senhor você tem amigo, nunca sai achando que já fez demais e que o negócio não deu certo e vai tentar em outro lugar. E agora nós estamos no contexto onde Ruth volta com Noemi, e elas voltam, elas têm 2 opções: ou elas vão mendigar na rua, mendigar na esquina, ou vão virar prostitutas, porque não tinha trabalho para mulheres, ela não tinha marido, uma já era velha demais, outra era nova, mas era moabita. Moabe é uma terra amaldiçoada, porque eu expliquei que vem dos filhos de Ló, né, que foi Amon e Moabe. Ló que teve filhos com as 2 filhas, então nasceu uma nação amaldiçoada que Deus proibiu essa nação até de adorar ele no templo, por pelo menos 10 gerações. Então Moabe era um povo amaldiçoado, com toda certeza Ruth também era mulher amaldiçoada, e dificilmente alguém ia querer alguma coisa com a mulher de outra nação, até porque Israel foi proibido qualquer homem de ter um casamento com alguém de outra nação. Agora pega comigo o contexto. Ela volta para a terra dela, Noemi, chega em Israel, chega em Belém e chega agora com uma moabita. Ela saiu com quem? Com o marido e com 2 filhos, com dinheiro, com recurso e com sonhos. Fica 10 anos, passa o anjo da morte lá, na onde ela estava em Moab, porque ela desobedeceu. Quando ela volta para a terra dela em Belém, ela volta sem marido, sem filhos, ainda traz uma mulher aparentemente amaldiçoada. Quando as pessoas veem ela chegando na terra de Belém, as pessoas imediatamente gritam e falam: nossa, Ruth chegou! Ruth era conhecida, Elimeleque era um homem de boa condição. Nossa, Ruth chegou, e agora vamos ter com Ruth. E Ruth fala: não me chama de Ruth, mas Noemi chegou, não me chama de Noemi. Vocês estão prestando atenção, obrigado. Não me chama de Noemi, me chama de Mara, que significa amarga. Noemi fala: para de falar que eu sou a mulher feliz, que eu sou a mulher agradável, para de falar que eu sou alguém bacana, porque Deus pesou a mão sobre mim. Eu perdi tudo, não sei como vou viver, não tenho resposta, não tenho caminho, não consigo ver nada. Eu vim aqui para terminar os meus dias, e para piorar ainda trouxe comigo uma nora que veio de uma terra que é de maldição. Alguém já passou um momento assim da vida? Seja sincero com Deus, já passou um momento assim? Que você pensa assim: qualquer outra pessoa é mais feliz do que eu. Um momento que você pensa assim: eu pensei que eu ia sofrer, mas desse tanto não. Eu até imaginei que tinha uma possibilidade de dar alguma coisa errada, mas nessa extremidade não.
que quando alguém chama, fala com você, você tem até vergonha. Eu estou cometendo um erro? Você está olhando assim, dando um sorriso, eu estou com medo. Não? Então, queridos, presta atenção. Não, sério, irmão, eu fiz uma pergunta séria. Eu pensei, será que eu falei alguma coisa errada aqui para me ajudar? Eu estou olhando assim com um sorriso, assim, eu fiz, nossa, alguma coisa esquisita, assim, um bicho, alguma coisa assim. Mas vamos lá. É um estado que a pessoa vive que pensa assim, olha, eu não merecia, eu acho que eu não merecia tanto. Tá certo que eu pequei, mas a mão foi pesada demais. Há um estado que todo mundo passa isso. Que alguém que não passou por isso? Tem alguém? Levanta, certo? Ajuda eu pregar. Você não passou por isso não, querido? Ah, passou? Eu queria falar com você, então prepara que está chegando. Mas você já passou, né? Ah, entendi. Então, amém. Porque se não passou, prepara que está chegando esse tempo. Onde você pensa assim, olha, eu acho que foi demais, não foi não, Deus? Será que já não chega? Será que já não tem limite, uma punição, ainda que nós pensamos que tudo que acontece de mal é punição de Deus? Já falei sobre isso. Nós temos a facilidade no tempo de infelicidade. Eu olhei uma criança, eu não ia falar a palavra aqui, mas no tempo de tristeza e de angústia, falar agora é punição de Deus e eu estou enrolado diante de Deus. Nós temos facilidade de completamente nos condenar e nos excluir. Temos facilidade para isso. Você sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, você sabe o que o pecado fez com a nossa mente? O pecado fez assim, olha, se você faz, você merece. Se você não faz, você não merece. O pecado fez isso. E isso é tão interessante. Presta atenção para mim, irmãos. Presta atenção aqui. Em nome de Jesus. Você entender, você entrar na história aqui. Principalmente você que não está acompanhando o estudo, que é feito todo domingo. O pecado colocou na nossa inteligência, dentro da nossa mente, uma razão, uma questão de consciência, assim, olha, pode fazer que vai dar tudo certo, porque se você trabalha, você tem que colher no final. Satanás, ele pega aquilo que é útil e ele distorce numa proporção que vai além do normal, porque de certo modo está certo. Olha, quem trabalha tem que receber. O que Paulo fala? Se não trabalha, vocês não querem trabalhar, então que não coma também. Então é normal que muitas das vezes recebemos segundo aquilo que fazemos. Porém, o pecado, Satanás, quando o homem caiu, ele coloca na mente o seguinte: você tem que ser merecedor de tudo. Você vai ser merecedor das coisas. Para de fazer que dá certo. Conquista isso pelo seu mérito. E o povo de Israel, eles eram o X para entender isso, irmãos. Porque quando eles oravam, Deus sempre respondia. Então eles entendiam, nós oramos, Deus responde, acabou. Aí eles viviam no pecado, idolatria. Depois eles diziam, o negócio está ruim demais, vamos orar. Aí eles oravam, aí Deus respondia. Só que eles tinham dificuldade de entender, presta atenção, eles tinham dificuldade de entender que não era o ato de orar em si que fazia Deus responder. É a misericórdia de Deus que os alcançava, ainda que eles não estavam preparados, pronto e nem merecia. Era a piedade de Deus, era o amor de Deus, que precisava só de ouvir alguém dizer assim, ó, Pai, tem misericórdia de mim. E imediatamente a Bíblia fala que o Senhor voava nas asas dos querubins para atender o teu povo. Não é o mérito do homem, e não é a força, não é a santidade, e não é a perfeição. O homem sim tem que ter força, tem que lutar para a santidade e para a obediência, mas nunca é suficiente para agradar a Deus a ponto de Deus dizer, eu não queria você, mas a sua perfeição é tanta que me obriga a ter. Isso não existe. Alguém está entendendo? Quando Noemi ela volta então para Belém, ela tinha essa mente. É por isso que ela falou, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque Deus me puniu, eu saí daqui sem buscar conselho, fui para um lugar desesperado, lá eu sofri, meu esposo morreu, meus filhos morreram, minha vida está um inferno. E ainda trouxe essa aqui comigo aí, ó, Moabita, mulher amaldiçoada, não pode nem entrar na igreja, porque o Senhor proibiu os Moabitas até a geração, pelo menos 1000 anos, sem entrar na igreja. Eles não podiam entrar no templo para adorar. O Senhor tinha proibido os Moabitas.
de entrar. E Noemi falou, como se não bastasse o sofrimento na mente dela, ainda estou com uma vida. Mas no versículo 2 vai dizer que existia um parente dela chamado Boaz. Qual que é o significado de Boaz? É minha força. Ele é minha força. Quem é a força? Ele. Não é você, é Ele. Ele é a minha força. Presta atenção que para ser um parente, para ser um remidor, para ser alguém que vai tirar a vergonha do outro, eu expliquei sobre remidor, alguém lembra aqui? Remidor era alguém que, se a família, por exemplo, perdesse os bens por uma dívida, e o parente fosse rico, o parente tivesse condição, e ele quisesse, ele podia ir lá, negociar, pegar aquela posse, devolver para a família. O remidor, ele ajudava a família a sair da vergonha, ele lutava para que o nome da família não caísse em estado de vergonha. Presta atenção aqui, então leva o Bernardo para o quartinho lá. Então presta atenção, atenção para cá. Boaz era um remidor. Nele é a minha força, que significa o nome de Boaz. Boaz era parente de Noemi. Noemi tinha esquecido de Boaz. Ela tinha esquecido da solução. Ela tinha esquecido que tinha alguém que poderia fazer alguma coisa. Ela tinha esquecido. Por que ela tinha esquecido? Eu já falei isso. Ela estava certo. O pecado te deixa cego. A falta de conhecimento das coisas de Deus te deixa cego. É por isso que o diabo luta para você não vir na igreja. Principalmente uma igreja como essa, que tem palavra de Deus. Amém? Porque aqui você ouve a verdade abre o teu entendimento. Eu fui no velório na sexta-feira, não contei detalhe aqui ontem. Era em torno de meio-dia, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma mulher chorava e dizia: pastor, o senhor pode trazer uma palavra do velório do meu pai? Foi ali na capela do santuário de Santa Luzia, e lá eu cheguei, muitas pessoas conhecidas da cidade, vi uns grandes empresários fortes aqui na cidade, vi as pessoas que ostentavam algum poder, de fato tinha para isso. E aí o Senhor me deu uma palavra interessante lá, eu ministrei uma palavra ali no velório, e eu dizia para eles: eu não tenho nada para falar com o Senhor que morreu, porque ele já morreu e ele está com Deus. Morreu na fé. Eu tenho para falar para vocês que estão vivos, que está aqui com a cara triste, ou às vezes vindo por simples educação, e vai sair daqui e vai viver da mesma forma. Quando eu falei isso, as pessoas que eu sabia que eram de boa condição, torceu o nariz, fez assim com a boca. Mas eu disse: eu estou aqui em nome do Senhor e pela autoridade da esposa e dos filhos, então eu gostaria que vocês me ouvissem. E eles me ouviram em torno de uns 15 minutos. O Senhor me deu uma grande sabedoria para falar sobre aonde você está indo, o que as tuas práticas estão te levando, quem é o teu Deus, como que você está vivendo a tua vida, porque pode ser que na outra semana eu e você esteja aqui nesse caixão. E o que nós vamos levar e o que vamos apresentar a Deus, qual está sendo a nossa conduta. Torcendo o nariz ou não, achando bom ou ruim, a palavra foi pregada, o nome de Jesus foi exaltado, uma palavra de conforto foi feita. Após isso eu agradeci, sentei no banco, e de repente eu percebia que uma senhora muito chique, elegante, ela me olhava sempre, e com a dificuldade de se aproximar, até que de repente ela foi cumprimentando todo mundo, ela sentou do meu lado, ela já olhou assim assustada. Eu pensei: se for demônio expulsar no velório não dá certo. A mulher estava séria, irmãos. Eu fiquei um pouco cismado, porque não tem ninguém para segurar. Você vai expulsar um demônio no velório, uma capela católica, com autoridade. Eu falei assim: meu Deus, não é medo, mas me dá sabedoria para não estragar o momento, porque já está triste. A mulher olhou para mim assim, olhou assim, e eu falei: boa tarde, senhora. E ela me dizia: eu estou com medo. E eu fiquei quase falando com ela, e eu também. Você acha que eu estou brincando, irmão? Ela falou: eu estou com medo. E eu pensei, né? Eu também, mas não fiquei calado. Aí eu dou uma consertada no corpo. Assim: medo de quê? E eu já falei: medo de quê? Com a mão no banco para levantar rápido qualquer coisa. Eu fiquei nisso. Mas a mulher, zangada da mulher. E ela me falou assim: as palavras que o Senhor diz estão me incomodando. Aí
Aí eu cresci, eu falei assim, não, eu sabia disso, é claro. A palavra de Deus não volta vazia. Falou para a tua vida, meu filho. E ela disse assim, pastor, estou vivendo numa casa com meu esposo, que eu não sei se é meu esposo, que a gente é casado, mas já não vive junto. Não separando por causa dos nossos bens, que são muitos. Eu falei assim, dá para perceber, né? Pela veste, pelas joias. Nós temos 2 filhos. Minha filha saiu de casa de ver tanta inferno dentro da minha casa. Meu filho está perdido. Eu, mas meu marido resolve. E eu pensava que eu era certa, mas depois que eu vi a palavra em 15 minutos, eu estou com medo, porque eu acho que é eu que estou totalmente errada. E se eu continuar assim, eu estou com medo. Onde que eu vou parar? Eu falei assim, glória a Deus que você está com medo, porque o Espírito Santo te incomoda à toa. O Senhor achou graça em você, alguma coisa você tem, e não é porque você pensa, não. O Senhor achou graça em você, então você tem uma facilidade de entender, de reconhecer, é Deus trabalhando. E ali eu conversei mais uns 15 minutos com aquela senhora, deixei um cartão, falei de Jesus, não sei qual vai ser o procedimento, mas uma coisa é certa, a palavra foi ensinada e uma vida possivelmente salva em nome do Senhor. Eu nem sei como que eu entrei nesse contexto aqui, vou ter até dificuldade para voltar, mas para falar a importância da palavra, a importância da gente entender que no estado de necessidade é bom ouvir a palavra de Deus, porque Ele abre os nossos olhos. Amém, queridos? Amém. Noemi não conseguia ver, até que no versículo 2 fala que vinha um parente remidor. Para ser um parente remidor, voltando à história de Boaz, tinha que ser membro tinha que ter condições e tinha que querer. Senão ela ficava na vergonha. Boaz é um tipo de quem? De Jesus Cristo. Presta atenção. Boaz, no livro de Ruth, é um tipo de Jesus Cristo. Porque nós estávamos em pecado, distante de Deus, numa terra de maldição, sem ver o caminho, sem ter luz e sem ter propósito. Nós não entendíamos das coisas espirituais, não podíamos ter relacionamento com Deus, nem receber tipo de milagre, até que Jesus veio à terra. Ele tinha que ser, o remidor tinha que ser parente da família, não tinha? Abre comigo Filipenses, vamos usar a Bíblia agora, vamos deixar Deus trabalhar. Eu vou seguir o curso do Espírito, gosto quando as coisas não estão no contexto da mente, vai fluindo assim, aí o negócio flui. Começa a pregação e agora. Não estava isso no propósito, mas vamos lá, Filipenses capítulo 2, nome de Jesus, Filipenses capítulo 2, abre comigo a Bíblia, Filipenses capítulo 2, você vai entender o porquê que Deus fez isso aqui agora. Agora pegou o fim da pregação agora, em nome de Jesus. Filipenses 2, abre comigo nesse contexto, você aprender a palavra do Senhor, e você entender o carinho e o amor de Deus, rapidinho. Filipenses 2, e versículos 5, vai dizer assim, olha, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em que sendo na forma de Deus. Qual era a forma de Jesus, irmão? Forma de Deus. Jesus sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era na forma de Deus, forma divina, linha da divindade. Jesus sendo na forma de Deus, Jesus sendo na forma do Pai, ele não quis ser igual ao Pai. Olha o que ele fez, 7. Aniquilou-se a si mesmo. Você sabe o que é aniquilar? Bota aqui para mim, irmão, você entender. Aniquilar é matar, é destruir, é arrancar. Aniquilar, irmãos, é perder totalmente o domínio naquilo que você está sendo. Ele, quem fez isso? O próprio Jesus. Ninguém fez. Ele aniquilou, ele arrancou a glória dele. Ele arrancou a divindade, o poderio dele para tomar a forma de quê? Fazendo semelhante a quem? A quem, irmãos? Você está começando a entender? O remidor, Boaz e Jesus. O remidor não tinha que ser da família?
como que Jesus podia remir a humanidade, sendo ele na forma de Deus? Ele ia remir quem vinha na forma de Deus? Só Deus. Deus não pecava. Por que você acha que anjo, irmão, já não tem perdão? Não porque eles pecaram, já conhecendo o poder de Deus. E outra, porque o livro de Hebreus fala que Jesus não veio na forma de homens, de anjos. O livro de Hebreus fala que Jesus não veio na forma de anjos. Se Jesus tivesse vindo na forma de anjo, quem que você receberia a graça? Os anjos. Ele olhou e viu: eu vou descer, eu vou aniquilar e vou pegar a forma de servo e de homens, porque eu vou resgatar quem? Isso é remidor. Só pode remir quem é da família. Está ouvindo, irmão? É por isso que Jesus, Filipenses 2, ele sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele falou: Pai, eu e o Senhor somos um. Estou na mesma forma do Senhor, mas eu vou deixar minha glória, eu vou perder a minha glória e eu vou descer. No ventre de uma menina, possivelmente dos 15 a 17 anos, que acredita que Maria tinha. Irmão, a nossa mente não consegue imaginar Deus dentro de um útero. O Criador do universo, preso agora, entre ossos, entre espinhas, entre sangue, entre tudo quanto há que tem. Alimentando aquilo que Maria comia. É por causa disso que a gente tem que entender o amor de Deus. É quando Ele pega uma pessoa, o mais terrível pecador, e perdoa, porque o sacrifício dele não tem comparação. Não tem comparação. É Ele olhar e falar assim: eu tenho que ir na forma deles para salvar eles, porque eles estão cegos, estão amaldiçoados, não estão conseguindo entender, eles não têm o Espírito. A Bíblia não fala, mas dá a entender que o pai e o filho, eles tiveram uma conversa, porque se é pai, então tem que ter uma conversa. Olha, filho, mas para ir, não é ir assim não, ó. Você apareceu não, você tem que seguir o processo. Você vai ter que estar na barriga, ficar 9 meses, vai ter que nascer. Nenenzinho, Jesus nenenzinho chorando. Você entende isso? Que um dia eu preguei isso e o irmão falou comigo que eu tinha que parar de blasfêmia, que eu falava de Jesus fazendo cocô, xixi, trocando fralda. Pastor, você é doido? Se doido é você que tira a humanidade de Jesus. Porque se ele não veio como homem, então não tem remissão. Se ele não pisava na poeira, irmão, se ele não tinha que tomar banho, se ele não ficava com raiva, com ira de alguma coisa. A Bíblia fala no livro de Hebreus que ele teve que padecer com as nossas necessidades. Porque quando você dobra o joelho e fala: Pai, eu estou cansado. Aí Jesus lembra quando ele estava tão cansado no barco, que ainda que tinha uma tempestade ele dormia. E a Bíblia fala que Jesus intercede também ao Pai. E Jesus é como se dissesse ao Pai: Pai, você não sabe que cansaço é esse, eu senti isso. Está entendendo? É como se Jesus falasse: Pai, é ruim ficar cansado, viu? Você pode estar no meio do mar. Pai, um dia eu estava no meio do mar com os discípulos e a onda vinha, aquele negócio todo, e eu dormindo. Aí o Pai dizia: sério, Jesus? Eu estou te dizendo. Isso é mundo espiritual, irmão. Estou te dizendo, eu estive lá. Você entende? Por que você acha que Jesus disse assim: olha, um dia vai receber recompensa porque fizestes a mim? Por que fizestes a mim? Porque Jesus passou fome. Lembra quando ele ressuscitou e ele perguntou aos apóstolos que estavam pescando: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Fome. Olha assim, ó, 11h30, não tomei café, não estou de jejum, estou com fome. Pedro, algum peixe aí? Né? Se fosse no dia de hoje, ele perdia um costete, o diácono Mauro, alguma coisa assim, que gosta de pescar. Algum peixe para comer. E a Bíblia não fala. A Bíblia não fala, mas estudando esse texto, oh meu Deus, quase não, viu? A Bíblia não fala, mas estudando esse texto, vocês lembram quando o diabo, irmão, tentou Jesus falando com ele assim, ó: tu está com fome? Manda essa pedra transformar em pão e come. Jesus falou que não ia fazer isso, porque se fizesse ele estava obedecendo ao diabo, certo? Mas ele tinha poder de fazer isso?
Jesus fala com os apóstolos: vocês têm algum peixe aí? Eles falaram: não. Aí quando ele chega no mar, o que a Bíblia fala? Que Jesus estava assando um peixe na brasa. Eu não sei não, irmão. Posso estar enganado, a Bíblia não fala, mas eu tenho razão para acreditar. Jesus: tem peixe? Não. Tem peixe? Não. Jesus olhou para um lado, para o outro, não tinha ninguém perto, olhou para o pai. Eu vou fazer um milagre aqui. Brasa, pedra, fogo e peixe. Porque ele pediu, ele falou que não tinha. Quando ele chegou no mar já tinha. Eu não é. Tinha brasa e peixe. Eu não tinha perguntado? Não tinha. Eu acho que teve uma hora que Jesus usou do poder para matar a fome. É só um detalhe para você entender que quando Deus te dá alguma coisa para você usar, desde que não for para aparecer, usa a tua autoridade em nome de Jesus. Porque não tinha multidão nenhuma em volta de Jesus. Ele não fez para aparecer, ele fez por uma necessidade. Se ele mandasse as pedras transformar em pão, seria para aparecer, principalmente para Satanás e para as pessoas que sabiam que ele estava no deserto jejuando. Mas no momento só dele com Deus, é a hora que o milagre acontece. Amém? Amém. Usa a tua autoridade em nome de Jesus. Começa a abençoar e profetizar as coisas na tua casa que está faltando, que está precisando da mudança, seja financeira, sentimental, de relacionamento. Usa com Deus um momento de intimidade, um momento que você está só. Não precisa gritar na frente da esposa, do filho, do relacionamento. Não. Você e Deus. Olha para um lado, olha para o outro. Fala: pai, não tem ninguém, mas eu estou tendo uma necessidade. E em nome de Jesus, que haja vida, que haja transformação, que haja libertação, que haja paz, que haja mudança na vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Amém, igreja? O momento sozinho é um momento de intimidade, de poder com você e Deus. Por que você acha que a palavra de Deus está aí? Porque só para você aprender e achar que você sabe e você não vai ser beneficiado em nada? De jeito nenhum, essa palavra é para você, querido. Em nome do Senhor. Vamos lá. Ele não teve por usurpação ser Deus, aniquilou a si mesmo e foi achado na forma de homens. O remidor tinha que ser da mesma família. Jesus foi da família dos homens. Ele quis. Ele tinha condição. Acabou. Ele conquistou para você aquilo que na terra de maldição você perdeu. Ele trouxe de volta o que eu falei ontem aqui um pouquinho. Aquilo que Satanás achou que tinha tirado de você. Ele devolve, Jesus devolve para a igreja, devolve para os seus autoridade no mundo espiritual. Ele rime, ele tira a vergonha. Jesus é Boaz que chega e tira a vergonha. O que Boaz fez, irmãos? Ruth saiu para trabalhar no campo de Boaz, e Boaz viu aquela menina e falou: fica no campo, trabalha aí. Ruth chegou e ela não era preguiçosa. Nós falamos sobre isso, para mim terminar. Ela não era preguiçosa. Ela falou com Noemi: Noemi, se nós duas ficar aqui sem casa, sem comida, sem nada, sem dinheiro, ou nós vamos prostituir. Eu até que ganho alguma coisa, você já está com mais de 70, fica difícil. E os três não vai dar certo. O que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar. E ela saiu para trabalhar. O povo gosta desses três, né, irmão? E ela saiu para trabalhar. Presta atenção aqui. Aí nós falamos que Deus só abre a porta para aquele que está em ação de trabalho. Ela saiu para trabalhar, Boaz viu ela no campo e Boaz falou: menina, gostei de ver você trabalhando. Você trabalhou de cedo até a tarde, eu comentei sobre isso. Você pode ficar no meu campo, ninguém vai te molestar, ninguém vai abusar de você. Você vai comer na mesa com os meus empregados. E Ruth faz uma coisa que a igreja precisa fazer todo dia. O que Ruth fala? Lá em Ruth, voltamos para o livro de Ruth. Ruth, ela vai dizer assim, olha, Ruth no capítulo 2. Ruth no capítulo 2, ela vai dizer assim: porque eu achei graça aos teus olhos, para que me faças caso de mim, sendo eu ainda uma estrangeira. Você sabe o que Ruth está falando? Eu sei que eu não mereço a tua bondade. Eu sei que eu não mereço estar nem trabalhando no teu campo. Eu sei que eu não mereço respigar. O que é respigar? Você lembra? Pegar o que caiu. Deus tinha falado: toda vez que chegar uma colheita, se for colher o milho, se for colher uma fruta, não colhe tudo sendo
no chão. Porque vai vir um pobre, vai vir uma viúva, vai vir algum estrangeiro, não vai ter trabalho e ele não vai morrer de fome, porque ele vai passar nos campos e pegar aquilo que sobrou. É para fazer isso. Deus tinha dado uma lei. E Ruth conheceu a lei. Ela conheceu o que, irmãos? A lei é a palavra de Deus, amém? A lei é a palavra de Deus. Ruth sabia da palavra de Deus porque Noemi tinha contado para ela. E quando Ruth conheceu a palavra de Deus, a Ruth falou assim: olha, é um horário bom e é um tempo bom, é tempo de colheita, então eu vou respigar. O que é respigar? Eu vou colher aquilo que sobrou. Só podia respigar quem era pobre, só podia respigar quem era necessitado, quem era viúva, quem não tinha condição, ou quem era estrangeiro. Era pessoa que tinha necessidade e não tinha vergonha de falar que tinha necessidade. Se apresentava dizendo: eu tenho necessidade, me falta alguma coisa e eu preciso de ajuda. E ela saiu para procurar ajuda e para respigar. A gente fica chocado de ver quantas pessoas na casa do Senhor, irmãos, que bate no peito como se fosse capaz de alguma coisa, querem pegar alguma coisa de Deus como se merecesse alguma coisa de Deus. Eu jejuo demais. Eu conheci uma pessoa, várias pessoas já me falavam isso. Eu jejuo demais, eu faço muitos dias no monte, eu não visto isso, eu não falo aquilo, eu não deixo isso. Tudo isso é bom, tudo isso é bacana, mas isso não te dá direito de achar que você tem moral para ir lá e tomar alguma coisa de Deus. Tudo que vem de Deus é graça, é favor e é presente. Gandhi disse uma frase muito interessante. Gandhi falou assim, ó: não importa o que você faça, mas você tem que fazer alguma coisa. Então não importa o que você faz para Deus, você nunca vai ser merecedor, mas é importante que você faça. Só respingava quem era pobre, estrangeiro, necessitado, viúva, que não tinha solução. Nunca acha que você pode, nunca acha que você é o conquistador de tudo. Deus ama os humildes. Não é os bobos nem os fracos, é os humildes, é aqueles que sabem que precisam de um Salvador. Não é os bobos, não é os fracos. Deus não ama as pessoas preguiçosas, não. Deus ama os humildes, aqueles que sabem: Pai, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, tem misericórdia de mim nessa hora. É esses que Deus ama. Ruth só foi abençoada porque ela não negou a sua situação. Ela era estrangeira, irmãos. Era viúva. Ela tinha necessidade. O que ela fez? Então eu vou como uma estrangeira, como uma viúva e como alguém que tem necessidade. Não minta para ninguém e nem para Deus. Se você não tem, diz: Senhor, eu não tenho. Se você não vê, diz: Senhor, eu não vejo. E Ele vai ser os teus olhos, Ele vai te dar direção, Ele vai abrir o caminho. Não tenta ser uma coisa que você não é. Não tenta mostrar que tem aquilo que você não tem. Se você não tem, você tem que dizer: Pai, eu não tenho. Se você precisa, tem que falar: Pai, eu preciso. E não interessa se o irmão do seu lado também não tinha e conseguiu mais rápido, se o outro alcançou uma promessa. Você é você com Deus. Não se compare, não se julgue. Fala: Pai, eu preciso. Faça como Ruth. Essa é a grande lição desta noite. Entenda que você é necessitado e não minta para Deus. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus que Jesus curava a todos no templo que se chegava a Ele e que clamava por ajuda. Tinha que chegar e falar: eu estou doente, eu estou leproso, eu estou coxo, eu estou cego, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Essa passagem ilustra muito bem a passagem da mulher cananeia, que não era judeu, que não era judia, era da nação grega, Filícia. Era da nação grega, ela não era judeia. E ela chegou perto de Jesus e falou: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada e eu não posso expulsar o demônio. E Jesus disse: eu não posso ajudar você, que é uma cachorrinha. Imagina Jesus falando isso, cachorrinha, para alguém. Porque era o costume dos judeus chamar gente de outra nação de animais. Porque a maioria das pessoas de outras nações adorava qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de Deus, e os judeus sabiam que era como se fosse adorando demônios e eram animais. E Jesus pegou a palavra de cachorrinho e falou com ela: mulher, não me incomodes, porque eu não tenho nenhum dever de ajudar você, cachorrinho. Eu acho interessante, irmão, que essa mulher, ela poderia falar: se fosse eu, você. A gente ia falar: ah, então eu vou procurar outro
cachorrinha? Não, você está achando que está conversando com quem? Eu tenho família, eu sou uma mulher decente, trabalho, pago as contas em dia, e você vem me chamar de cachorrinha? Cachorrinha sua! Hã? Você está fazendo uma cara de assustado? Vai se a gente não falava isso. Jesus falou com ela. Ela imediatamente falou assim: eu sei que sou. Aí ela falou assim: e também sei que os cachorrinhos, como o Senhor está falando que eu sou, quando eles ficam na beira da mesa, os patrões que estão comendo, de vez em quando eles jogam uns pedaços, uns farelos, umas migalhas e um resto. E até esses cachorrinhos comem. Será que o senhor não tem nada para mim, não? Irmão, aí Jesus não aguenta, né, irmão? Aí Jesus para tudo e fala: ah, mulher, danada, você me pegou agora, hein? Foi no amor, foi na humildade. Grande é a tua fé, mulher. Vai em paz. Eu não preciso nem de ir na tua casa. A tua filha já está sã e o diabo já saiu. Você consegue entender? Se você não tem, fala que você não tem. Fala de fato que você é. Pai, eu sou pecador mesmo, não larguei a praga do cigarro, de vez em quando eu dou uma passada no boteco, tem aquela bebida que não tem gosto nenhum, que desce queimando a garganta da gente, mas a desgraça da cachaça ainda está comigo. Tem gente aqui que bebe. É aquele filme, é aquela vizinha que está me tirando do sério. Então você tem que ser sincero. Pai, tem misericórdia de mim. Eu sou safado, sou mentiroso, estou viciado. Tem misericórdia, mas não é com cara de pau, não. Porque cara de pau não tem conversa com Jesus, não. É com sinceridade. E você vai ver, porque a migalha que cai da mesa de Jesus expulsa demônio. A migalha que cai da mesa de Jesus expulsou o demônio da jovem. Amém, pessoal? Amém. Eu não vou estender. Vou me conter e já parar por aqui. Você sair com essa palavra. Se você não tem, fala que você não tem. Se dói, mostra ele onde dói. Na alma, na necessidade, na situação. Conta para Deus. E se você quiser conversar com a gente, para a gente orar, nós estamos à disposição. Conta para o Senhor, conta para os santos suas necessidades, diga a realidade com Deus, não minta para o Senhor. Se não tem, não tem. Vai respigar, vai ser humilde em nome de Jesus. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a direção. Ele é interessado, ele se fez homem, ele quis e tem condição de remir você e de tirar você do estado de necessidade e de miséria, seja ele qual for. Ele muda a história. Ele só precisa de alguém que clama, de alguém que pede, de alguém que fala: não tenho, Pai, e eu preciso. Amém, pessoal? Amém. Vamos orar? Amém. Em nome de Jesus. São 10:09, eu não vou passar do horário. Em nome do Senhor. Uma oração de 2 minutos. 2 minutos. Gostaria de uma música em nome de Jesus, Daniel? Eu acho que essas músicas que os irmãos cantaram aqui, irmão, deve ter sido Noemi que inspirou elas. Pergunta: onde está Deus? Por que me resgatou? Faz muito sentido quando estava cantando essas músicas aqui. Você que pergunta: onde está Deus? No estado de miséria e necessidade. Tem como puxar essa música aqui, não, Adriano? Só você, o teclado aqui, não? Tem como? É o tempo de você falar com o Senhor. Para a gente terminar. Ele te resgatou porque Ele te remiu, porque Ele fez na semelhança de homens, pagou o preço, Ele quis, Ele tem autoridade. Fala com Ele onde dói, qual é a necessidade. Se você não tem, fala que não tem. Se precisa, fala que precisa.